dia, queridas irmãs, queridos irmãos e amigos. A graça e a paz de Cristo seja sobre a tua vida e a vida da tua família, hoje e sempre. E nós estamos aqui nesta manhã com um único propósito: adorar, exaltar, engrandecer e pedir para que o Espírito de Cristo fale conosco e bendizermos àquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. E para esse momento inicial de adoração, peço que você abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, para essa leitura de adoração a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E é isso que nós faremos agora, queridos. Nós cantaremos o hino de número 47 do nosso cenário, que diz que nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus. Deus entregou para morrer por você o seu único Filho, para que nós recebêssemos dele a certeza da vida eterna. De modo que, se você tem certeza da tua salvação, você só tem essa certeza por causa da obra completa e perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Adoremos a Ele através do hino de número 47 do nosso cenário. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvado seja Deus por essa graciosa bênção que concede a nós e que nós a recebemos exclusivamente mediante a fé. Oremos. Faça agora uma oração de adoração a Deus, para que nós possamos iniciar esse culto entregando a Ele toda a nossa adoração. Senhor, nós bendizemos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bom,
um Deus que está disposto a estender as tuas mãos para nós, para nos auxiliar, e um Deus que não nos chama mais apenas de amigos, de servos, mas nos chama de filhos queridos, de filhos amados, e é por isso que nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Receba, Senhor, a adoração do teu povo que se reúne, ainda que à distância, ainda que geograficamente distantes uns dos outros, mas estamos unidos no Espírito de Cristo para te adorar, para te bendizer e para engrandecer o teu santo nome. E nós fazemos tudo isso, Senhor, pela mediação de Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Nós te adoramos e te bendizemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nós teremos agora um momento de confissão e nos preparando para esse momento de confissão, no qual nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e perdoe as nossas falhas. Nós prepararemos o nosso coração com a leitura do Salmo de número 130. Salmo de número 130. Eu farei essa leitura, peço que você acompanhe a leitura em tua Bíblia. E logo em seguida eu farei uma oração em voz audível. Assim nos diz o texto sagrado, Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos fazer uma oração agora, confessando ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos e que sabemos que entristecemos ao seu Santo Espírito, quer seja por intermédio de nossos atos, de nossas palavras, ou até mesmo dos nossos pensamentos. Senhor, nesse momento nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos, ó Deus, que só temos acesso a nos aproximarmos de Ti por causa da mediação do Teu Filho amado Jesus, o Cristo. Teu Filho que morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E como diz o cântico, nos trouxe grande salvação. E juntamente com a salvação também o perdão dos nossos pecados. É por isso que nós agradecemos a Ti, Senhor. E perdoa-nos todas as vezes que nós não perdoamos ao nosso irmão. Porque o pecado que o Senhor perdoou a cada um de nós é infinitamente maior do que o pecado que muitas vezes o nosso irmão comete contra nós. Então ajuda-nos, ó Deus, a efetivamente exercer o perdão, a misericórdia, a compaixão, a bondade, e perdoa-nos todas as vezes que nós deixamos de fazer. Nós te agradecemos pelo dom da vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós te agradecemos e te bendizemos, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de compromisso, de fé e vida, que também é o nosso momento de gratidão. Nós vamos nos preparar fazendo a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 1 a 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, preparando o nosso coração para esse momento de gratidão a Deus. Isaías 55, os 5 primeiros versículos, assim nos diz o texto: Ah,
Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinais os ouvidos e vindes a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Queridos irmãos, antes de nós termos a nossa oração de gratidão a Deus, nós vamos cantar mais uma canção. Essa canção é o hino de número 97 do nosso cenário, e logo em seguida eu retorno e faremos todos juntos uma oração de gratidão a Deus. Louvado seja Deus, e sem dúvida, queridos, esta é a maior de todas as bênçãos, Cristo Jesus inflamando o nosso coração, para que nosso coração possa inflamar o coração de outras pessoas também. Agradeçamos a Deus pelo privilégio de termos sido chamados
para fazermos parte da família de Deus. Senhor, nós te agradecemos e somos gratos a Ti por tão grande salvação. Obrigado porque Jesus Cristo faz parte de nossa vida. Obrigado pela nossa união mística com Ele e porque através da nossa união nós sabemos que temos acesso a Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada vez mais possamos entender a necessidade de sermos agradecidos a Ti. Que o Senhor faça, ó Deus, de nós homens e mulheres que recebem com gratidão não apenas as coisas boas, mas também aquelas que não são tão boas assim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, ó Deus, faça assim, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós temos hoje a alegria de ter juntamente conosco um irmão muito precioso, reverendo Gerson Troquês. Reverendo Gerson é missionário, parceiro nosso, e todas as vezes que a Igreja Presbiteriana dá alguma contribuição da sua oferta missionária e alguma contribuição voltada aos missionários, além do nosso querido reverendo José Clóvis, que os irmãos já conhecem, também nós temos essa parceria com o nosso irmão reverendo Gerson Troquês. E eu disse aqui na sexta-feira, na reunião da oficina da palavra e da oração, que eu não tive o privilégio ainda de ouvi-lo pregar, ainda que eu já estou há alguns anos aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. E hoje nós todos juntos teremos a alegria de sermos alimentados por Deus através de sua instrumentalidade. Você agora ouvirá uma canção, preparando o teu coração para receber a mensagem do Senhor. E não permita que nada e ninguém atrapalhe esse momento especial, porque é o momento que Deus fala com você, que Ele te fortalece, que Ele te orienta e que Ele conduz a tua vida através da exposição do texto sagrado. Logo em seguida eu retorno, farei mais uma oração, impetrarei a bênção, você ouvirá o pós-lúdio e nós temos alguns recados para dar muito importantes que eu peço que você aguarde e após o pós-lúdio continue conosco para que você se atente a esses recados importantes que nós temos para dar aos membros. É um recado especial aos membros da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Ouçamos agora a canção e logo em seguida a pregação da Palavra de Deus. Sustenta e nos guarda.
Prezados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Limão, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim poder participar neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus e agradeço a oportunidade ao reverendo Wellington, também teve o contato da sua esposa, a irmã Graziele, e lembro com muita gratidão, né? Marília e eu lembramos com muito louvor a Deus das vezes em que já estivemos presencialmente na Igreja do Limão e sempre fomos recebidos com muito carinho, nos sentimos realmente em casa, né? É uma igreja que faz parte da nossa família, né? Da família da tia Nilva, do saudoso diácono Antônio, né? Que é o avô da Marília, que é a minha esposa. Então, essa igreja que faz parte da nossa história, né? E a gente, de alguma forma, também participa, né? No andamento dessa igreja, através da tia Nilva aí, participando. E é uma bênção, né? Nós podermos ter esse contato e ainda mais que a igreja também tem tido esta visão de participar conosco na obra missionária no Senegal. E para aqueles que não nos conhecem ainda, né, Marília e eu somos missionários pela APMT no Senegal, onde chegamos em setembro de 2008. Portanto, há um mês e pouco atrás, completamos 12 anos de trabalho missionário naquele país. E tem sido um privilégio, né? A gente resume este tempo lá no Senegal desta forma, né? Falando em privilégio, porque é muito bom servir ao Senhor, né? E apesar dos desafios, as dificuldades, como em todos os trabalhos existem, né? Todos os ministérios, mas nós temos provado o quanto é satisfatório estarmos onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele quer que façamos. É claro que a maneira como Ele quer que façamos aí é um grande desafio, né? É um motivo de oração que nós sempre compartilhamos onde nós vamos e nas correspondências também que os irmãos, né, os parceiros, os intercessores, todos estejam conosco por um motivo especial, né, de oração, que é a palavra discernimento. Que Deus nos dê o discernimento, que possamos ter este discernimento, né, da sua vontade. E irmãos, quando a gente chegou naquele país, né, o Senegal, um país com cerca de 16 milhões de habitantes, dos quais 94% são islâmicos animistas. Ou seja, eles vivem a religião islâmica e, ao mesmo tempo, as práticas religiosas tribais, né, ou então tradicionais africanas. Então, o feitiço, né, está muito presente, os pactos, as cerimônias de sangue, né, os amuletos pelo corpo. Portanto, quando estamos andando lá, não é, pisando o chão senegalês, andando pelas aldeias e mesmo nas cidades, né, constantemente nós estamos sendo lembrados de que há muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Pessoas que no máximo conhecem uma caricatura, não é, ainda mal feita, de quem é Jesus Cristo, porque no livro sagrado do Islã, o Corão, este livro sagrado que a gente fala também ao Corão, né? O Jesus que aparece lá é um Jesus mal descrito e corrompido na sua biografia, um Cristo que não morreu na cruz, não ressuscitou, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador da humanidade. Portanto, essas pessoas não creem em Cristo e, claro, nem conhecem o Senhor Jesus. Mas, irmãos, mais da metade da população
para complicar ainda, digamos, né, de uma certa maneira, mora em aldeias. N aldeias, inúmeras aldeias, sem nada do Evangelho. E Deus nos dá o privilégio de podermos ir aos povos não alcançados do Senegal. E quando a gente fala povos, irmãos, um país do tamanho mais ou menos aí do estado de São Paulo tem 29 etnias, 29 povos com línguas diferentes, com cultura diferente. Eles se comunicam entre si usando uma das línguas que é mais conhecida lá, o Wolof, né? Mas, irmãos, quando a gente vai para as aldeias, né, e a gente vê especialmente as meninas que logo cedo são entregues para os casamentos, e a gente vê aquelas mulheres, né, que crescem sempre ali na aldeia, não tem basicamente nem oportunidades de estarem em outros lugares, né, nas cidades mesmo próximas, portanto, não tem nem oportunidade de ter contatos com cristãos, né? E a pergunta então que nos vem, né, é aquela de Paulo escrevendo aos Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, são muitas as necessidades espirituais que nós poderíamos compartilhar aqui, né? O tempo não nos permite entrar em muitos detalhes, mas se alguém quiser saber mais sobre o nosso ministério, né, nós temos encaminhado também os informativos trimestrais, né, o pastor recebe também a irmã Odete, né, e outros irmãos da igreja, e se alguém quiser também receber no seu WhatsApp, pode estar comunicando conosco, que nós enviamos então os informativos trimestrais. E a Marília também encaminha um boletim informativo mais objetivo, né, a cada semana, que se chama Conhecendo para Interceder. Portanto, irmãos, falando um pouquinho sobre o Senegal, né, somente para os irmãos lembrarem esses detalhes e essas informações básicas, né, sobre esse país no qual vivemos. E lá, então, é um país realmente muito carente da graça de Deus. E nós louvamos a Deus por este privilégio de o servirmos lá, em algumas áreas de atuação, né, nas quais Deus tem nos conduzido. Uma delas é a evangelização com o objetivo de começo de novas igrejas nas aldeias. Portanto, temos ido, né, especialmente através dos obreiros nacionais, avançado, né, para outras aldeias. São muitas aldeias que não têm nada do Evangelho, e ali nós começamos pontos de pregação, ou então trabalhos nas casas, para que vidas ali também sejam abençoadas com a mensagem de salvação. Também temos a formação de obreiros, tanto dos líderes leigos nestas mesmas aldeias, líderes que também vão serem os responsáveis pelos trabalhos nas suas casas. Temos também o seminário presbiteriano do Senegal acontecendo lá na nossa casa em Mbour, né? Mbour, que é essa cidade que fica a 80 quilômetros da capital, Dakar. Temos também os trabalhos evangelísticos nas prisões. São 28 prisões, irmãos, que tem no Senegal, e em apenas 17 delas há algum trabalho cristão, seja ele católico e ou evangélico. Portanto, ainda há várias prisões que não tem ninguém falando do amor de Deus lá. E apesar de o Senegal ser um país de absoluta maioria islâmica animista, nós temos permissão do governo para fazermos estes trabalhos. O que faltam, irmãos, são os obreiros, pessoas dispostas a falar, a compartilhar do amor de Deus também nas prisões. Irmãos, também temos a evangelização através do rádio, temos as ações de saúde, não é? A Marília sendo a enfermeira, então
ela se dedica a isso, né, mais diretamente nas consultas, atendimentos, distribuição de medicamentos, mesmo que estamos à distância, não é, nesses últimos meses aqui no Brasil, mas nós estamos lá participando, né, de tratamentos de pessoas, e várias vezes o que acontece é a gente também ter que investir financeiramente, não somente através de orientações, através de outras formas, mas financeiramente. Por exemplo, Quebá, né, esse menino que tinha tuberculose óssea, estava às portas da morte, ele já não andava mais, estava todo recolhidas as pernas, né, e tinha que ser carregado, mas hoje, graças a Deus, ele está andando, né? E hoje, sábado, quando eu estou gravando esta mensagem, né, para amanhã, hoje ele está participando de um encontro de jovens e adolescentes lá na aldeia onde ele mora. E é uma bênção vê-lo também, né, através das fotos que o Obreiro Nacional tem compartilhado conosco. Mas é um desafio grande. Por exemplo, o Quebá já foram aí milhares de reais, né, de investimento. Mas Deus é o Deus da provisão e Ele tem suprido para que a Marília e eu possamos, né, participar na vida dele, na vida dos outros irmãos que porventura Deus assim nos dirige a investirmos também na saúde física, né? E claro que o objetivo maior é o crescimento também espiritual. Mas além dessas ações que a Marília faz na área da saúde, também tem as equipes de curto prazo, né, que vão para o Senegal normalmente no mês de janeiro. Neste ano, nosso coração está triste porque não será possível, devido à pandemia, nós termos os trabalhos regulares da equipe de saúde em janeiro. Estamos tristes, mas esperamos que em breve, né, a situação se normalize para que nós possamos retomar também esses trabalhos das equipes de saúde. Equipes de curto prazo compostas, né, por profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos e outros irmãos e irmãs que, mesmo que não sejam da área da saúde, mas que queiram também doar um tempo das suas férias de janeiro, né, e queiram estar lá conosco para abençoar vidas, né? Podemos fazer EBFs, visitações, atividades com as mulheres e assim por diante. São muitas oportunidades, né, nesses trabalhos. Irmãos, também temos o canal do YouTube, né? A Marília tem esse canal em que ela põe as mensagens, né, postagens diárias de meditações na língua Wolof, alcançando pessoas tanto do Senegal quanto do Marrocos, da Mauritânia, até de países da Europa, onde tem senegaleses, né, que mudaram-se para lá. Portanto, esse canal tem tido cerca de 2.000 acessos por mês. Louvado seja Deus por isso, não é mesmo? Que outra forma nós teríamos para alcançar tantas pessoas com o Evangelho? Mas esse canal tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Então nós pedimos orações, né, por todas estas ações de saúde, ou melhor, áreas de atuação, né? Estas áreas de atuação às quais Deus tem nos conduzido para no trabalho dele ali no Senegal. Temos também alguns outros investimentos, né, mensais, por exemplo, adoções escolares. São cerca aí de 10 famílias que são beneficiadas com a nossa parceria para o pagamento das mensalidades dos filhos deles nas escolas. Então, são pessoas crentes, ou então são pessoas crentes das aldeias, né, ou das igrejas que nós temos trabalhado, e de alguma forma então temos participado nos estudos destas crianças, jovens, né, e adolescentes. Então, também é uma forma de vermos o reino de Deus avançando ali no Senegal. E sem contar parcerias também com outros irmãos, colegas missionários, né, e especialmente os obreiros nacionais. São pastores, né, de algumas igrejas
que de alguma forma ou outra nós participamos com campanhas para eles terem motos e outros investimentos mais nos seus ministérios. Irmãos, esse aí foi um breve relato, né? Um breve testemunho de como tem sido esse tempo nosso lá no Senegal nestes 12 anos. E o texto que eu gostaria, né, de deixar para a igreja nesta noite numa breve meditação, né, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e é o versículo 24, né, um texto muito lindo das Escrituras, e o apóstolo Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24. Irmãos, nós todos sabemos bastante sobre o apóstolo Paulo, né? Este homem tão usado por Deus no passado. E aqui é como se alguém perguntasse para ele: Paulo, o que é o mais importante para você? Paulo, onde está o teu coração, né? Onde você põe o teu coração? Paulo, o que você nos diz aí? O que ocupa mais os seus pensamentos, né? No que você investe seus recursos prioritariamente? E, irmãos, a resposta do apóstolo Paulo está aqui, né? Está aqui em Atos 20, 24. E eu gostaria de pensar com vocês a partir, né, deste texto, duas razões para viver. Duas possíveis razões para viver. Ou duas possíveis razões pelas quais viver, né? E a primeira razão, irmãos, é a razão do meu próprio prazer. O meu próprio prazer, os meus próprios objetivos de vida. Então são aquelas pessoas que dizem, né, o que me importa é que eu esteja bem. Né? O que me importa é que tudo esteja bem comigo, né? E eu vou fazer o que for necessário para que isso aconteça. Eu vou me preparar financeiramente, eu vou melhorar minhas condições sociais. Se preciso for, eu estarei enganando pessoas para obter meus objetivos, né? Naquela questão dos fins justificarem os meios. Essas pessoas estão presas no egoísmo, né? Elas não conseguem olhar além de si. São pessoas que são autocentradas, não é? São pessoas até muitas vezes tão sensíveis a qualquer coisa que outra pessoa faça a elas, não é? Então constantemente estão brigando por causa de valores próprios, ou então se alguém supostamente lhe fez algum mal, essas pessoas estão com as feridas abertas a qualquer momento, não se pode tocar em nada, porque são pessoas que visam a si mesmas. Portanto, qualquer coisa que sai desta visão do prazer próprio, essas pessoas estão ofendidas, machucadas, bravas, elas sempre estão na murmuração, porque a ingratidão está relacionada com isso. Então, é o próprio prazer. Eu não tenho aqui muito tempo, né, para discorrer muito, mas, irmãos, quão danosa é esta atitude, não é? Ou esta visão, ou esta forma de viver. A pessoa que se preocupa somente consigo, com melhorar consigo mesmo, né? E as outras pessoas são apenas instrumentos, objetos para o seu prazer. Mas, irmãos, há uma segunda e última, né? São apenas duas maneiras aqui que eu estarei destacando nesta noite. A segunda, né? E é, claro, a resposta do apóstolo Paulo, o propósito de Deus para mim. Esta é a segunda possível maneira de viver, o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. E na primeira
possível maneira de viver, né? Quando a gente poderia pensar naquela parte do texto, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tem gente que diz o contrário, né? A minha vida é tudo que é precioso para mim, né? Então seria aí a primeira possível maneira de viver, a busca do próprio prazer. Mas a segunda maneira é quando o apóstolo Paulo diz: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, este é o propósito mais significativo, não é? De viver, a cumprir a vontade de Deus para mim. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não há melhor vontade, não há um objetivo mais satisfatório para o qual existirmos. E Deus quer nos dirigir, Deus quer estar conosco, né, em todo o tempo, e que nós estejamos com Ele em todo o tempo. E claro, se nós estivermos com Ele, nós vamos estar dentro dos seus propósitos, porque nós vamos estar o acompanhando. E nós sabemos que Ele tem um objetivo, Deus tem um objetivo, que vidas sejam abençoadas em estarem com Ele e usufruírem da vida em abundância, né, que Ele tem para as pessoas. E, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não tem essa atitude egoísta, né? Quando a gente falou lá sobre o próprio prazer, não, mas esta atitude altruísta. Eu amo a Deus, portanto, eu vivo na vontade dele em relação também ao meu próximo, para que vidas sejam abençoadas. O objeto do amor não é mais eu mesmo, mas é Deus, e eu vou demonstrar isso a Deus através também de cumprir a sua vontade. Irmãos, esta é a pergunta para nós hoje. Qual é a nossa razão de viver? Dentro das duas possíveis opções, né, que nós destacamos nesta noite, os dois P's, né? Prazer ou propósito. Nós temos o objetivo de vida, o próprio prazer. Então aí nós realmente estaremos com sérios problemas, né? Tanto de insatisfação quanto de frustrações e, claro, de estarmos longe da vontade de Deus. Mas se nós temos como nosso objetivo de vida o propósito de Deus para nós, isto muda tudo. Isto muda tudo. O nosso objetivo de vida agora é cumprir a vontade de Deus. E com isso, claro, estaremos desfrutando desta vida em satisfação, em alegria, né? Uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida de vermos também pessoas sendo abençoadas através da nossa participação. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe a Marília e a mim, né? Marília também transmite a saudação para todos os irmãos, para toda a igreja. Então, que Deus nos abençoe a Marília e a mim, que tenhamos o correto objetivo de vida, que é cumprir os propósitos de Deus, e também é a nossa oração para cada um dos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Limão, e naturalmente estendida, né? Este nosso desejo estendido a todos os demais irmãos e irmãs da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar também com vocês neste momento. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra e também o nosso testemunho nestes anos de trabalho no Senegal com os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Limão. Esta igreja querida nossa, amada nossa e também pela qual somos amados. Deus, nós te louvamos pela família da fé. E, Senhor, cada um de nós, que nós possamos ter a bênção, Pai,
de termos o propósito correto da existência, que é não o nosso próprio prazer, mas o cumprimento do seu propósito, da tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós te bendizemos pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que nos deixou também este exemplo de vida. E, Senhor, ele pôde chegar ao final da sua existência neste mundo, tendo aquele testemunho tão lindo de satisfação, de ter tido uma vida que valeu a pena. E ele podia dizer: eu cumpri a carreira e eu posso agora seguir para receber aquela coroa que me está preparada. Bendito, glorificado seja sempre o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos, e louva a Deus pela oportunidade e que Deus continue abençoando a cada um dos queridos em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra ao teu e ao meu coração. Que Cristo continue sendo exaltado através do púlpito da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão e de todas as mensagens que nós temos a possibilidade de ouvir através da instrumentalidade desses irmãos que se dispõem a pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe o reverendo Gerson, sua esposa Marília, e o ministério tão importante que ele desenvolve como missionário. Nós vamos orar agora, vamos entregar esse culto a Deus e logo em seguida eu impetrarei a bênção, você ouvirá o pós-lúdio e eu retorno com alguns recados. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou a tua igreja lançada à própria sorte. O Senhor não deixou a tua igreja governada por governos humanos, mas quem governa a tua igreja é o Espírito Santo. Não são pastores, não são presbíteros, mas o Espírito Santo de Deus que deve dar a palavra para orientar e conduzir o teu povo. Faça assim, Senhor, conosco, que sempre tenhamos uma palavra que vai nos orientar, que vai nos conduzir e que vai abençoar o nosso coração, para que nós possamos abençoar as outras pessoas. E nós entregamos esse culto a Ti, te pedindo que tudo que tenha sido feito aqui seja exclusivamente para a honra e glória do nome do nosso soberano Salvador, Jesus Cristo. E que o seu grande amor, que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, o amor de Deus infinível, insondável, impenetrável, inconfundível, e a graça maravilhosa do Espírito Santo, juntamente com a sua consolação, seja sobre a tua vida e a vida do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso grande Deus, porque mais uma vez Ele permite a nós que nos dirijamos à sua igreja amada, no sentido de não apenas cuidar das questões espirituais, mas também das questões administrativas de nossa igreja. Os irmãos sabem que os mandatos dos nossos queridos oficiais venceram esse ano, então nós já estamos em processo de eleição. Todos aqueles irmãos que foram indicados, tanto para o cargo de diaconato quanto para o presbiterato, foram entrevistados pelo nosso conselho. E nós, como os irmãos lembram, teremos 6 vagas para o cargo de presbíteros e 8 vagas para o cargo de diáconos. Como graças a Deus nós tivemos um crescimento e acreditamos que a nossa igreja continuará crescendo, nós acrescentamos uma vaga tanto para o cargo de presbítero quanto para o cargo de diácono de nossa igreja. Então, queridos irmãos, nós queremos dizer que hoje
nós já estamos divulgando, hoje dia 8 de novembro, já estamos dando a ampla divulgação para todos aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, conforme está disposto no artigo 4º da nossa Constituição da IPB, no parágrafo 2º, a linha A. Nós estamos procedendo já procedemos às entrevistas e agora vamos proceder às eleições. Tendo em vista, queridos, que nós estamos passando por um momento totalmente atípico, como será a nossa eleição? A nossa eleição, ela se dará, e aí eu quero que você preste muita atenção, porque a nossa será uma eleição híbrida. O que é uma eleição híbrida? Nós estaremos com a igreja aberta, e aí eu quero que você tome nota. No dia, ao final eu vou repetir para que você tome nota, tá bom? Nos dias 21 de novembro agora, das 10 até o meio-dia, durante o período da manhã, e no período da tarde, das 16 às 18 horas. E no dia 22, também nos mesmos horários, das 10 às 12 e também das 16 às 17. Como nós procederemos, queridos? Nós enviaremos a cédula para todos os e-mails dos irmãos que fazem parte da membresia da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, uma vez que é prerrogativa exclusiva daqueles que são membros, que fazem parte do rol de membros da igreja, terem a possibilidade de escolher os seus oficiais. Então, nós teremos um limite para o depósito na urna, caso você venha aqui na igreja até às 17h30 do dia 22 do 11. Se você falar assim, isso é o procedimento que nós, em tese, teríamos normal. Nós teremos aqui, eu farei uma breve devocional, as urnas serão abertas e nós teremos aqui a nossa lista de presença. Caso você diga assim, eu quero enviar o meu voto por e-mail, tendo em vista que o seu voto aqui, presencialmente, ele será um voto secreto, nós não temos a possibilidade de fazer isso também com o voto seu por e-mail. Sendo assim, caso você não tenha nenhum problema de se identificar, você não precisa vir até a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Você apenas retorna para nós a sua cédula preenchida com os nomes que nós já vamos encaminhar para você, através do teu e-mail. Lembrando que lógico que esses votos não serão divulgados pela igreja, mas esses nomes que serão enviados por aqueles que optarem não virem para a igreja, mas enviarem o seu voto através do e-mail, evidentemente nós que estaremos abrindo a eleição, os votos, mais precisamente esse que vos fala, na companhia de mais um ou dois oficiais, nós verificaremos, não temos como não saber, a menos que você crie um e-mail depois respondendo o seu voto sem você se identificar. Mas é necessário que você se identifique, até porque nós precisamos de ver quem efetivamente está mandando, se faz parte do rol de membros de nossa igreja. Pois bem, eu disse que repetiria essas datas e horários. Então vamos lá, dia 21 de novembro, a partir das 10 da manhã até o meio-dia, e na parte da manhã e na parte da tarde, a partir do meio-dia até as 16 horas. E no dia, das 10, vou repetir, eu atrapalhei aqui. Dia 21 de novembro, das 10 ao meio-dia, na parte da manhã, e na parte da tarde, das 16 às 18 horas. E também no dia 22 de novembro, das 10 da manhã ao meio-dia, e na parte da tarde, das 16 às 17 horas. Lembrando que no dia 22, teremos um limite de entrega do voto até às 17h30. Queridos, é muito importante que nós tenhamos esse momento de eleição dos nossos oficiais, porque esses que os irmãos vão escolher são aqueles que os irmãos querem que os representem
pelos próximos 5 anos no conselho da igreja e também perante aos nossos concílios. Então, queridos irmãos, tanto a apuração quanto a divulgação da eleição será enviado aos irmãos também através do meio eletrônico também, juntamente com a urna que nós faremos a abertura aqui ao vivo. Queridos, era isso que eu tinha para passar para os irmãos. Você, por favor, não deixe de participar. Novamente, se você não tem problema de se identificar, encaminhe para nós, responda através do e-mail que você vai receber. Se você não quer me identificar, você, por favor, esteja aqui. Nós teremos um espaço muito longo de tempo, de modo que você dificilmente terá contato com outras pessoas. Eu queria, evidentemente, quando eu te ver, eu vou querer te dar um abraço, mas eu não vou poder fazer isso. Eu vou, quem sabe, no máximo, dar um cutucão no teu cotovelo. Mas é muito importante, queridos, que você não se esqueça. Esteja conosco nesses dias 21 e 22 de novembro, das 10 ao meio-dia e das 16 às 18 horas, e no domingo das 16 às 17, com a extensão até às 17h30, para você que não tiver o tempo de chegar aí na data anterior ao dia 22 ou no horário anterior. Queridos, que Deus te abençoe. Não apenas venha votar, mas ore para que Deus coloque juntamente ao lado do pastor presbíteros comprometidos com a obra do Senhor, homens que realmente se dedicam a pastorear o rebanho e homens que sejam conforme o coração de Deus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Ore por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém.